Vamos falar agora no último dos três elementos da relação jurídica. Relembrando, recordando então qual é o primeiro, nós temos que ter sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Qual é o segundo? Nós temos que ter um objeto, certo? E o terceiro é o vínculo de atributividade. É como se eu dissesse o seguinte: se eu tivesse em sala de aula, e essa é a dificuldade, né, de uma aula virtual, né? Mas se eu tivesse em sala de aula, o que a gente normalmente acontece numa sala de aula? Tem várias pessoas sentadas. Então eu poderia dizer que tem vários sujeitos, certo? E aí nós temos também dentro da sala de aula vários objetos, né? Nós temos cadeiras, mesas, material escolar, computador, celular, chimarrão, né? Nós temos caneta, nós temos vários objetos, certo? Que poderiam ser objetos de relações jurídicas. E aí fica a pergunta, então, que é o que eu faço em sala de aula. Bom, se temos aqui vários sujeitos e temos aqui vários objetos, temos aqui várias relações jurídicas? Não, não temos. Por uma razão muito simples. Para ter uma relação jurídica, além de termos os sujeitos e além de termos o objeto, nós precisamos também de um vínculo, uma coisa que ligue os sujeitos ao objeto. Então, aqui, isso se chama vínculo de atributividade, chamado também de fato propulsor da relação jurídica ou fonte das relações jurídicas. Ou seja, é aquilo que dá início a uma relação jurídica, é aquilo que liga as partes, é a fonte, né, a origem, o nascedouro das relações jurídicas. A relação social só se torna jurídica graças a esse vínculo que liga os dois sujeitos em torno de um objeto. O vínculo se dá em virtude de lei ou de contrato e pode ser involuntário, fato jurídico stricto sensu, já vou explicar o que é, acontecimento involuntário que cria, modifica ou extingue direitos, exemplo, nascimento, morte, maioridade, menoridade, naufrágio, tempestade, raio, ou voluntário, respectivamente. Sendo voluntário, pode ser um ato jurídico ou um negócio jurídico. A chave explica melhor. O que é um fato jurídico? Fato jurídico é um acontecimento qualquer que interesse ao mundo jurídico. É o que liga, é o que cria direitos e deveres, tá certo? Então é isso aí. Cria, modifica ou extingue direitos e deveres. Isso é um fato jurídico. Por que ele está escrito aqui lato sensu? Lato sensu significa sentido amplo. Por que tem que ter essa chavezinha aqui embaixo? Porque aqui temos o fato jurídico, a mesma coisa, então não é o mesmo. Então qual é a diferença entre esse aqui em sentido amplo e esse aqui em sentido estrito? Por isso que ele é chamado stricto sensu, tá certo? Então, por que esse parentezinho aqui? Por causa que tem duas vezes a palavra e eu tenho que fazer a diferença. Essa aqui no sentido amplo e essa aqui no sentido estrito. Aqui é qualquer acontecimento que crie, modifique ou extingue direitos. E aqui, já vou explicar, né? São fatos jurídicos involuntários, certo? Que aí, então, ele cria, modifica ou extingue o direito, mas o ser humano não tem nada a ver com isso. E aí nós temos os exemplos: o nascimento, a morte, morte morrida, né? Não pode ser morte matada, a maioridade, quando tu completa. A gente não tem controle sobre isso, se tu vai completar a maioridade ou não. Né? Os eventos de força maior, como foi o caso agora dessa tragédia, né? Da enchente, naufrágio, tempestade, nós não temos controle sobre isso, tá certo? Então é um fato jurídico involuntário, tá bem? Contrariando o ato jurídico. Ato jurídico, como o nome diz, ato, vem de uma ação. Ação de quem? Uma ação humana. Então, qual é a diferença entre esses dois aqui, na primeira coluna aqui, né? A diferença é que esse aqui é um acontecimento involuntário, sem a interferência humana, e aqui é um acontecimento voluntário, com a interferência humana. Tá entendido? Por que, de novo, professor, a expressão lato sensu? Porque aqui tem ele de novo, ato jurídico, e aqui nós temos que fazer a diferença entre o lato sensu e stricto sensu. Lato sensu e stricto sensu. Já vou chegar lá, não vou me adiantar agora, já expliquei. Então vamos lá. Recapitulando rapidinho. Fato jurídico, o que é? Qualquer acontecimento que cria, modifica ou extingue direitos. Fato jurídico stricto sensu. Qualquer acontecimento que cria, modifica ou extingue direitos, involuntário. Involuntário. Sem a intervenção humana. Certo? Muito bem. O que é um ato jurídico lato sensu? É uma ação humana
que cria, modifica ou extingue direitos, certo? É uma ação humana que cria, modifica, mas ela decorre de uma ação humana. Quando o ser humano age, quando o ser humano pratica uma ação, ele pode agir licitamente ou ilicitamente. Se ele agir licitamente, dentro da lei, segue a chave aqui. Se ele agir ilicitamente contra a lei, ele pode cometer um ilícito civil ou um ilícito penal. Vamos às diferenças. Se ele cometer um ilícito civil, ele vai ter que pagar por isso, porque o ilícito civil gera uma indenização, gera responsabilidade civil, a necessidade de um pagamento. Mas se ele cometer um ilícito penal, tem duas modalidades: crime e contravenção. Aqui da cadeia, aqui da multa, certo? Aqui a consequência será diferente. A consequência do ilícito civil é grana, dinheiro, money, certo? Tu vai ter que te mexer no bolso. Aqui a consequência penal é cadeia, detenção, multa, certo? Aí é uma pena que tu recebe porque tu cometeu um ilícito. Essa noção, acho que vocês todos já têm, né? Em função de estarem cursando aí, né, a questão penal, já tem a noção sobre isso. Se o teu ato for lícito, ou seja, dentro da lei, pode ter duas modalidades. Pode ser um negócio jurídico ou pode ser um ato jurídico stricto sensu. Agora sim chegamos, né? O que é um ato jurídico stricto sensu? É aquele que provoca um efeito jurídico, mesmo que tu não queira, mas ele provoca um efeito jurídico, tá certo? Então vamos dar um exemplo. Nós falamos, né, nos slides anteriores, nos vídeos anteriores, né? Você, quando tu te junta com alguém, passa a viver junto com alguém. Ah, mas eu não quero casar para não ter efeito jurídico, viu? Tu não queria, mas vai ter igual, porque tu tem uma união estável. Isso é um ato jurídico, tá certo? Ou seja, é uma ação deliberada, que tu quer aquela ação, mas tu não quer os efeitos ou não gostaria que acontecesse aquilo. Outro exemplo clássico, né? É quando tu te muda de casa. Ah, vou me mudar agora. Ah, fui vítima da enchente, sou flagelado, não vou mais morar aqui. Vou voltar para Bagé, né, no caso, por exemplo. Isso provoca efeitos, certo? Porque aí as pessoas podem te procurar, muda o teu domicílio, tá certo? De repente tu vai ter que votar em outro lugar. Então, às vezes a gente toma algumas atitudes e elas provocam uma consequência, às vezes, que tu nem pensa que pode existir. Já o negócio jurídico, não. O negócio jurídico é aquele que não só tu quer os efeitos jurídicos, como tu ainda pode, inclusive, interferir nos efeitos jurídicos. Então, o melhor exemplo de negócio jurídico são os contratos. Certo? Então, até uma compra na internet, na Shopee, aí, na coisa, quando tu faz uma compra ali, tu criasse uma consequência jurídica. Tu vai ter que pagar aquele boleto, né? Tu vai ter direito a receber a tua mercadoria. Se a mercadoria tiver com problema, tu pode devolver, certo? Então, tu conhece os efeitos e tu quer os efeitos e tu está consciente dos efeitos, certo? Aqui não. Aqui tu comete um ato, não é proibido, ele é lícito, por exemplo, você juntar com alguém, passar a morar junto com alguém, ele é lícito. Ah, se mudar de cidade, não quero mais morar na cidade, mas traz consequência jurídica. Por quê? Aí, por isso que ele é, no caso, cria uma relação jurídica. Deu para entender, então, os vários meandros, né? Então, mas tudo isso é fato jurídico, que provoca consequência jurídica, pode ser uma ação humana ou pode ser involuntário. Se for uma ação humana, pode ser legal ou pode ser ilegal. Se for ilegal, pode ser uma ilegalidade civil que gera consequência financeira. Se for um ilícito penal, vai gerar uma punição. E se for um ato lícito, tu pode controlar os efeitos ou tu pode não querer os efeitos e é mais ou menos isso aí, tá certo? Pois bem, isso é muito parecido com o que vocês vão estudar no direito civil. Aí eu fiz essa chave aqui um pouco mais complexa. Essa chave de cima é a mesma chave essa aqui, tá? Então é a mesma coisa que eu expliquei. A dúvida aqui que eu fiz é o seguinte: tu vai lá no Código Civil e ele tem exatamente essa organização. Fala sobre o negócio jurídico, fala sobre atos jurídicos lícitos, fala sobre os atos ilícitos, certo? Prevendo tudo isso que a gente viu aqui. O que ele não fala? Ele não fala aqui, ó, na área penal, porque isso aí é outro direito. Nós estamos estudando aqui a área civil, tá certo?
área penal é com o professor Diogo, aí, com o professor de direito penal, certo? E aqui também não fala em prescrição em decadência e prova, isso que eu não tenho por que explicar para vocês agora, porque é meio complexo, né? O que interessa é que tudo que eu falei aqui tem previsão e regulamentação dentro do Código Civil, tá? Fato jurídico, os fatos jurídicos, mas ele divide em três: negócios, atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Eu tornei aqui mais fácil aqui, porque na verdade é o seguinte: o que eu quero aqui com essa chave anterior aqui? Eu quero que vocês tenham uma visão geral. Eu não sou professor de civil, nem sou professor de penal. Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês aqui tudo, certo? Para que vocês entendam o fenômeno. Por isso, na nossa disciplina, nossa matéria de introdução ao estudo do direito, a teoria do direito, né? É isso aí. Né? Por isso a indicação do livro do Paulo Nader de introdução ao estudo do direito. Tá certo? Eu faço uma visão geral aqui. Aqui já é uma visão só civil, por isso as diferenças aqui, mas não são incoerências, são diferenças de consideração, mas não são incoerências, tá certo? Sobre relação jurídica era isso então.